Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada ao convite e quero dar os parabéns por esta organização fantástica e por este evento e por termos a oportunidade no dia de hoje e nos dias de hoje podermos pensar um bocadinho sobre isto, o que é o jogo, o que é a vida, e eu venho desconstruir um bocadinho aquilo que tem sido dito até agora, um bocadinho nesta lógica do tudo bem, é importante nós vermos a vida como um jogo, é importante nós sentirmos que nós somos o player desse jogo, mas como é que nós lidamos com tudo isto que é os nossos medos, a nossa instabilidade, tudo aquilo que está à nossa volta? E é sobre isso, no fundo, que nós... é a minha proposta para pensarmos um bocadinho aqui em conjunto. Como o que estava a dizer, eu sou mãe de 3 filhas, e não filhos, filhas. É um detalhe importante, tendo em conta que de facto são só raparigas, e 2 delas eu já conto histórias infantis. E há uma coisa curiosa que tenho vindo a reparar nas histórias infantis, que há sempre um lugar comum e há sempre qualquer coisa que se repete nessas mesmas histórias, de que é algo que corre de uma forma instável, um perigo, uma ameaça. E normalmente essa mesma ameaça e esse perigo está personificada sob a forma de um lobo. E nós vemos isso, por exemplo, na história dos 3 porquinhos. Há um lobo, há uma ameaça, no fundo, que existe, e esses mesmos 3 porquinhos têm uma estratégia face a essa ameaça. E fazem qualquer coisa face a essa ameaça. A própria Capuchinho Vermelho, há um lobo que, no fundo, é uma ameaça de um estranho que lhe vai fazer mal. E aquilo que eu gostava que nós pensássemos aqui hoje há quase que uma linha que separa, e fazendo aqui a ponte com o TEDx de Cascais do ano passado, há uma linha que separa a forma como nós conseguimos ver este lobo. E uma das formas que nós podemos ver este lobo, esta ameaça, e a mensagem que até podemos tirá-la dos 3 porquinhos é: corre muito. Se tu correres muito, que vais-te conseguir safar. E corre. Quanto mais depressa tu correres, tu safas-te. E foi assim que se safaram os 2 porquinhos, que correram e foram para a casa do irmão e conseguiram ser salvos. Igualmente com o Capuchinho, se ela tivesse corrido muito, ela tinha chegado primeiro à casa da avó e não havia nada desta história a acontecer. E esta é uma perspectiva. E é uma perspectiva da vida deste jogo que nós podemos andar sempre a correr e correr muito. E põe as sapatilhas, não é? Como dizia o Miguel Gonçalves, e põe as sapatilhas e corre muito, e corre, e vai chegar com certeza a algum lado. Agora há uma outra perspectiva. E a outra perspectiva tem um bocadinho a ver com... nós podemos correr e podemos, de facto, chegar a algum lado nessa correria, mas principalmente é isto que eu vos gostava de trazer hoje, mas nós também podemos parar. E nós também podemos parar e construir. E, voltando um bocadinho à história dos 3 porquinhos, de facto, o irmão mais velho que parou e construiu uma casa mais sustentável foi aquele que, na realidade, teve a estratégia mais eficaz. E é a primeira coisa que gostava de trazer para pensarmos um bocadinho sobre hoje. Como é que é, no meio desta instabilidade toda que nós vivemos, no meio desta incerteza que nós estamos no dia-a-dia, o que é que nós fazemos para parar e construir? E sobre, no fundo, algo que a realidade é e sempre será instável. E isto é um pressuposto que nós todos podemos partir dele e que não vale a pena pensarmos que conseguimos mudar isto. A realidade é e sempre será instável. Muitas das vezes instala-se o caos e temos alturas em que, de facto, tudo está caótico e tudo está quase ao contrário, não é? Vemos tudo de uma forma tão estranha e... Hoje em dia disparam os números, quer dizer, nós vemos cada vez mais um aumento de famílias monoparentais, a maior parte mais de 50% da população está medicada com ansiolíticos, antidepressivos, tudo aquilo que no fundo nos tira a dor, não é? Nos faz com que, espera lá que sofrer é mau, toma lá qualquer coisa para ver se isto acontece, ocorre muito. Temos 15% de desemprego, ou seja, os números dispararam e de facto é um bocadinho sobre isso que nós podemos parar e construir. E aqui a grande questão é todos os sentimentos e emoções que isso trazem connosco. Todos nós sentimos, e não vale a pena querer dizer que não, mas todos nós sentimos, podemos explicá-lo de uma forma histórica ou não, mas medos, inseguranças, derrotas, todos nós sentimos no fundo qualquer coisa como
lá está, porque é que eu tenho uma ideia e ela não sai da caixa? É fácil nós dizermos, sai da caixa, faz, desconstrói, mas como? Quer dizer, eu tenho medo, eu tenho insegurança se isto vai correr bem ou não. E é sobre isto que nós podemos parar para construir. E, no fundo, uma das coisas que acontece nas nossas cabeças, nas nossas formas de estar, é muitas das vezes estes medos, estas inseguranças, qualquer coisa que está aqui dentro de nós, aumenta-nos o nosso não. E há aqui um não, e também há uma forma que há uma linha que separa aquilo que é um não positivo de um não defensivo. Aquilo que eu chamo um não positivo é, nós dizemos aos nossos filhos, não vais para aí que isso te magoa. Isto é um não positivo, é um não que eu estou a proteger, é um não que eu digo, eu não quero isto e quero uma outra coisa. Ou seja, é um não da escolha. Isto é um não positivo. A grande questão, e aquilo que de facto é algo que nos autolimita, é um não defensivo. E o não defensivo é aquele que nós maioritariamente dizemos eu não posso, e normalmente vamos buscar alguém no fundo que nos desculpabilize esse não posso. E normalmente vamos buscar quem? O exterior. Eu não posso porque há crise, eu não posso porque está a chover, eu não posso, e pomos a culpa de alguma forma no exterior. Este não defensivo é também aquele não defensivo quando nós arranjamos um culpado. Eu não posso porque ela não me deixa, eu não posso porque ele não me deu, eu não posso porque ele não me enviou o e-mail. Ou, pior ainda, este não defensivo cresce, e cresce muito, quando nós dizemos eu não posso porque eu não consigo, porque eu não sou capaz. E aqui é um não da inferiorização. E é exatamente esse não defensivo que nós precisamos de parar para construir. Ou seja, de que forma é que nós estamos a lidar com estes nossos não defensivos, que todos nós o fazemos, uns mais do que outros, e é um bocadinho importante nós refletirmos sobre isto. E a pergunta que vos trago é como é que nós conseguimos transformar estes nãos negativos. E, no fundo, há aqui uma forma de ver a questão de que nós temos os medos, as incertezas, o caos. Isso, aumentando essa questão da defensividade, eu aumento a minha capacidade de fazer algo, portanto, eu fico estagnado e há um conformismo e que me leva, no fundo, a um ciclo vicioso de destruição. E isto acontece. E nós vemos isto a acontecer diariamente quando repetimos aquilo que fazemos da mesma forma, várias vezes. E a pergunta, então, voltando há pouco, é como é que eu transformo isto? E como é que eu transformo isto? Como é que eu, então, no fundo, tenho esta questão que me autolimita e como é que eu transformo? E agora aqui vem a história da ideia galvanizante, como falava há pouco o João Sebastião. E aqui a proposta que vos faço é através do movimento Desconstrói. O movimento Desconstrói foi algo que nós, e aqui falo em nome de uma equipa, que nós criámos um bocadinho como resposta a tudo aquilo que nos autolimita e tudo aquilo como nós lidamos com a instabilidade e com a mudança e com a crise, com tudo aquilo que é o que não sabemos. E é um movimento, no fundo, criado por uma equipa de consultores, investigadores, pessoas, essencialmente pessoas, que tem como objetivo o quê, principalmente numa primeira instância? É um movimento de consciencialização, porque nós acreditamos que a tomada de consciência é o primeiro efeito para ser libertador. Ou seja, eu primeiro tenho que ter consciência, de facto, é muito fácil eu estar aqui a dizer vai, luta, põe a tua ideia em prática, mas eu antes disso eu tenho que ter consciência, de facto, do que é que me está a limitar. O que é o meu medo? O que é a minha insegurança? Como é que eu tenho a capacidade de deixar um emprego fixo e de repente passar a viver com 1.111 euros? Duro. Bom, e no fundo é um movimento de consciencialização do quê? Desta forma como nós gerimos mudança e instabilidade. Primeiro de tudo, esse é o objetivo. E como é que ele se vai colocar em prática? Como é que ele se desenvolve? Numa primeira instância, o objetivo é serem encontros. As pessoas vão se encontrar de 1 hora a 4 horas para perceber esta questão de como é que eu... o que é que está a acontecer? Ou seja, o que é que me está a acontecer neste momento para eu ser mais ou menos produtivo, para eu ser mais ou menos capaz. E terá 3 níveis, no fundo, de execução. Um primeiro nível tem exatamente a ver com estes encontros, que o objetivo é ter consciência daquilo como eu funciono. Consciência daquilo que está a acontecer em mim próprio e na minha organização. E quando falamos em organização, são encontros que podem existir numa escola, uma organização, numa família, uma organização, numa autarquia, uma organização, numa empresa, uma organização.
todos nós estamos envolvidos numa organização. Hoje estamos aqui numa organização. E, no fundo, a forma como nós lidamos nessa mesma organização vai ter influência ou não naquilo que vai ser o futuro. E esse primeiro encontro vai ser exatamente esse, ter consciência. Num segundo nível, o objetivo vai ser as pessoas já poderem integrar e transformar isto, porque o objetivo não é só ter consciência, mas sim ter uma capacidade depois de dar resposta. E num terceiro momento, e achei muito curioso o João Sebastião há pouco ter falado da tal equipa, do tal grupo que depois sai, o objetivo é criar desconstrutivistas. Isto é, pessoas que levam para a sua organização uma série de ferramentas e estratégias que eles próprios conseguem ser os embaixadores disto. Os embaixadores daquilo que pode vir a acontecer e daquilo que pode ser mudado. Para quê? No fundo, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, aumentar a nossa autoestima, no sentido de aumentar a capacidade de reagirmos face a esta instabilidade, incerteza de que é a vida e de que é o jogo da vida, e para melhorar resultados. Melhorar resultados da organização, seja ela qual for e seja eles quais forem os objetivos. A grande questão é, e o primeiro pressuposto que o movimento acredita, é que nós temos capacidade para dar resposta. E isso é visto como uma palavra que nós tanto usamos no nosso dia-a-dia, e não sei se já pensaram sobre esta desconstrução da própria palavra, que é a nossa habilidade para responder. E nós temos habilidade para responder. Muitas das vezes estamos autolimitados com uma série de questões que é um mundo e nem sempre estamos conscientes das mesmas. E esse é o primeiro pressuposto que o movimento acredita, é que nós temos habilidade para responder. Mas como é que nós conseguimos trabalhar esta habilidade? E como é que nós conseguimos colocá-la em prática? Como é que nós conseguimos lhe dar uma função e conseguimos lhe dar um propósito? E, curiosamente, o próprio nome do movimento, que é Desconstrói, houve um professor de arquitetura há muitos anos que tinha um dilema e que era: eu não consigo ensinar os meus alunos de arquitetura a perceber a tridimensionalidade do mundo, a perceber de que o mundo não é só preto e branco, a perceber de que há outras dimensões diferentes para além daquela que nós conseguimos ver. Mas eles são alunos de arquitetura e eu não consigo transformar isto. Como? Ele desconstruiu. Ele poderia ter dito: eles não aprendem, poderia ter aumentado aqui os não defensivos, eles não aprendem, eu não ensino porque não dá, não ensino porque o sistema assim o é, mas ele desconstruiu. E desconstruiu como? Inventou aquilo que todos nós hoje em dia conhecemos, que é o cubo de Rubik. O cubo de Rubik, o cubo mágico, considerado o brinquedo do ano em 1980, que faz parte de quase todas as nossas infâncias, se não for das nossas infâncias, das infâncias dos nossos filhos. O cubo de Rubik é, no fundo, a metáfora física do movimento Desconstrói. Ou seja, todos os encontros onde as pessoas estiverem juntas vão poder ter e levar com elas um cubo de Rubik, e todos os cubos de Rubik serão vendidos e dados a uma associação. Portanto, também há uma componente humana no meio destes encontros, com o objetivo de ajudar o outro e com o objetivo de ajudar os outros e também quem tem outras missões. E este mesmo cubo de Rubik representa este desafio, de que eu olho para ali e vejo quase um quebra-cabeças, que é um bocadinho que é a vida e o que é este jogo, e olho para ali e vejo um quebra-cabeças, mas a solução está lá. E a solução muitas das vezes consegue ser feita com criatividade. E é um bocadinho esta criatividade que nós vamos trabalhar. E a primeira questão que nós podemos trabalhar nisto do autolimitativo, e é aqui um dos pontos daquilo que será feito nos encontros, é treinarmos o pensamento divergente. O que é isto? O pensamento divergente? No fundo, nós temos um pensamento lateral e um pensamento divergente. O pensamento divergente permite-nos nós termos mais ideias e sermos mais criativos. Isto parece fácil, isto parece que é assim qualquer coisa que é tangível e está ao lado de todos nós, mas de facto pode ser treinado. E pode ser treinado através de uma primeira brincadeira, que são os opostos. E por isso mesmo pedia que nós treinássemos essa brincadeira dos opostos. Está tudo atento? Então o que é que eu vos vou pedir? Quando eu disser levanta, sentam-se. Quando eu disser senta, levanta. Quando eu disser gargalhada, dão uma palma. Quando eu disser gargalhada... Quando eu disser palma, dão uma gargalhada. Prontos? Quando eu disser levanta, senta. Quando eu disser senta, levanta. Quando eu disser gargalhada, palma. Quando eu disser palma, gargalhada.
Bom, já vejo as pessoas a prepararem-se as cadeiras. Muito bem. Significa que a audiência está preparada. Senta. Palma. Gargalhada. Levanta. Senta. Gargalhada. Palma. Obrigada. Bom, isto é a primeira forma divertida e interativa que nós podemos treinar o que é nós respondermos de uma forma diferente àquilo que nós estamos habituados. Habitualmente, quando alguém nos diz levanta, eu normalmente levanto-me em vez de me sentar. E é exatamente esta desconstrução daquilo que nós estamos habituados que muitas das vezes vai permitir treinarmos este pensamento divergente. Isto é um pequeno exercício que nós podemos fazer para refletirmos sobre esta nossa capacidade de desconstruir aquilo que são os nossos lugares comuns. E, no fundo, temos aqui duas respostas possíveis. E fazendo aqui o ciclo de uma forma global. Face ao medo, incerteza e caos, que é algo que existe e sempre existirá, e não vale a pena nós termos a ambição de que a vida vai ser só positiva, não vai ser só positiva. Há momentos de instabilidade, há momentos de caos e há momentos de incerteza, e todos nós temos emoções básicas como raiva, medo e uma série de outras questões que fazem parte de nós, mas face a elas nós podemos ter de facto uma resposta. E essa resposta pode ser, eu culpo um outro e culpo um exterior e aumento estas minhas defesas face ao mundo. E no fundo, a lógica que acontece é, eu aumento o meu conformismo e quase como brincando, voltando um bocadinho às histórias infantis, pode ser como a Branca de Neve e a Bela Adormecida que dormiram e dormiram e dormiram e aquilo resultou. Houve um príncipe encantado que lá apareceu e fez qualquer coisa. Há quem queira dormir e há quem fique a dormir e nós temos que aceitar também, no fundo, essa mesma capacidade de escolha, essa mesma escolha que as pessoas fazem. Mas sabendo que este ciclo virtuoso de destruição vai existir e vai acontecer. Ou seja, quanto mais nós pomos fora, no fundo aquela imagem da via do braço de ferro, quanto mais eu ponho a força no outro, mais eu tiro força em mim próprio. Quanto mais eu digo que eu não faço porque há crise, eu estou a dar uma força à crise que, de facto, estou a tirar a força de mim próprio. E é um bocadinho esta lógica do pensarmos o não defensivo desta mesma forma. Ou então, face a este medo, incerteza e caos, eu posso trabalhar a minha habilidade de responder. E posso como? Nós gostávamos de ajudar as pessoas e o mundo, as empresas, as organizações, através do movimento Desconstrói, mas faço exatamente, tenho habilidade para responder com uma série de ações que eu posso fazer no meu dia-a-dia. E aumentando esta minha criatividade. Quando falamos em criatividade, é curioso que se forem googlar e escreverem Desconstrói, uma das coisas que aparece é um movimento de desconstrutivistas da arquitetura dos anos 80 e que têm edifícios lindíssimos e que, no fundo, conseguimos ter de uma forma gráfica e rápida e imediata aquilo que é o pressuposto do movimento, que é nós todos temos a nossa peculiaridade e temos os nossos defeitos quase na forma como estamos e como estamos no mundo, mas temos uma marca pessoal, mas temos alguma coisa que nos torna único e temos alguma coisa que, no fundo, nos permite dar uma resposta diferente. E esta é a mensagem final. Se, de facto, façam um mundinho certo, mas se temos capacidade de criar e dar resposta para atingir um objetivo, desconstrói. E, no fundo, eu tenho todo o gosto em estar no TED a partilhar um bocadinho do movimento Desconstrói, que pela primeira vez, um movimento, depois daria um outro TED, a forma como o próprio movimento foi construído, e, no fundo, a mensagem do TED é um bocadinho essa, já estás envolvido no Desconstrói. Obrigada.